As testemunhas de Jeová frequentemente procuram justificar a exclusividade de sua religião diante de críticas, comparando-se ao povo de Israel e dizendo algo como: os israelitas eram o povo escolhido de Deus, mesmo cometendo erros. Portanto, mesmo que erremos, ainda somos o povo escolhido de Deus hoje. Essa lógica, porém, é falha quando confrontada com o pleno ensino das Escrituras Sagradas. Deus escolheu os filhos de Israel não por mérito próprio, mas por causa de sua aliança com Abraão. Conforme escrito no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 3, Deus chamou Abraão e lhe prometeu uma descendência numerosa e abençoada, fazendo dele uma grande nação. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículos 7 e 8, está claro que o Senhor não os escolheu por serem mais numerosos, mas porque os amava e guardava o juramento feito a seus pais. A eleição de Israel tinha base na soberania de Deus e em sua promessa, não na fidelidade da nação. A identidade do povo israelita estava ligada ao nascimento físico. Eram judeus por descendência, ainda que cometessem iniquidades, permaneciam judeus. Contudo, como vemos em Jeremias, capítulo 3, versículo 8, e em Oséias, capítulo 1, versículos 9 e 10, Deus declarou separação de Israel por sua infidelidade. Isso evidencia que a eleição de Israel para a bênção estava condicionada à obediência, ainda que continuassem sendo israelitas segundo a carne. A revelação progressiva nas Escrituras mostra que Deus formou posteriormente um novo povo, a congregação dos santos, também chamada de igreja, composta por judeus e gentios regenerados pela fé em Jesus Cristo. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, o Senhor Jesus declara: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta congregação é distinta da nação de Israel e fundamenta-se em novo nascimento, conforme João, capítulo 3, versículos 3 a 5. Na igreja não se pertence por nascimento físico, mas por fé. Em Atos, capítulo 2, versículo 41, vemos que os que aceitaram a palavra foram batizados e foram acrescentados à igreja. A membresia é consciente, voluntária e baseada na regeneração. Além disso, a manutenção da comunhão está ligada à conduta e à doutrina. Em 1 João, capítulo 2, versículo 19, lemos que saíram de nós, mas não eram dos nossos. E em 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 11 a 13, Paulo instrui que aqueles que praticam abertamente o pecado sejam removidos da comunhão da igreja. Dessa forma, um cristão pode ser excluído da congregação local por desvio moral ou doutrinário, ao passo que o israelita permanecia judeu apesar de seus pecados. O cristianismo neotestamentário não se fundamenta em linhagem, mas em fidelidade à verdade revelada em Cristo e no andar segundo o Espírito. A salvação está inseparavelmente ligada à fé viva e à obediência, como ensinam Hebreus, capítulo 10, versículos 26 a 31, e Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 26. Quando o Senhor Jesus prometeu estar com os seus até o fim, conforme Mateus, capítulo 28, versículo 20, ele se referia à totalidade do seu povo redimido. A promessa é a igreja verdadeira, composta por todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome do Senhor com sinceridade, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Não há base bíblica para restringir essa promessa a uma organização religiosa específica. No entanto, as testemunhas de Jeová ensinam que somente elas constituem o verdadeiro povo de Deus na terra. Declaram que a salvação está atrelada à sua organização e que ninguém fora dela será salvo. Afirmam também que apenas desde a década de 1870 houve cristãos verdadeiros, iniciando com os estudos de Charles Taze Russell. Este ensino contradiz o testemunho das Escrituras,
que mostram a continuidade do corpo de Cristo desde Pentecostes, como narrado em Atos, capítulo 2. Em Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6, está escrito que há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Essa doutrina exclusivista contraria o ensino de que, desde os apóstolos, houve cristãos autênticos ao longo da história, mesmo que não vinculados a grandes estruturas religiosas. A ideia de que apenas uma geração, a partir de 1870, formou a verdadeira igreja, entra em choque com a promessa do Senhor de estar com os seus continuamente. Além disso, a alegação de que uma geração de escravos fiéis alimenta outra carece de sustentação lógica e bíblica, especialmente quando não há explicação coerente para a origem dessa sucessão alegada. A insistência das testemunhas de Jeová em que só elas representam o verdadeiro cristianismo implica em um julgamento sobre todos os demais professos seguidores de Cristo, os quais elas consideram parte de uma cristandade corrompida. Essa postura levanta questões sérias à luz de passagens como Romanos, capítulo 10, versículo 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. A salvação não é monopólio de uma instituição humana, mas um dom divino concedido àqueles que creem de todo o coração no Senhor Jesus Cristo. De acordo com o ensino das testemunhas de Jeová, Deus teria trazido à existência esse grupo religioso por volta da década de 1870, inicialmente conhecidos como estudantes da Bíblia. A liderança que despontou nesse período passou a ser vista como instrumento direto de Deus. Posteriormente, com a morte do seu primeiro líder e a ascensão de um novo dirigente, esse grupo passou a ensinar que, no ano de 1919, Cristo teria feito uma inspeção em todas as religiões cristãs existentes na Terra. Nessa inspeção, Cristo teria identificado que todas as demais religiões estavam em estado de reprovação, e apenas os estudantes da Bíblia, embrião do que hoje são as testemunhas de Jeová, seriam aprovados. Afirmam que, nesse momento, Cristo teria confiado a esse grupo a administração de todos os seus bens, ou seja, autoridade espiritual sobre os demais cristãos em todo o mundo, como o escravo fiel e prudente, mencionado em Mateus, capítulo 24, versículo 45. Essas alegações, no entanto, não se sustentam em uma base bíblica sólida e coerente, mas em interpretações particulares e subjetivas que carecem de confirmação nas Escrituras. A doutrina de que um grupo religioso possa receber, em tempos modernos, a exclusividade da aprovação divina está em desacordo com os princípios neotestamentários que ensinam a igualdade de todos os crentes em Cristo, como está escrito em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. A palavra de Deus ensina que a igreja, composta por todos os salvos, é o corpo de Cristo, conforme Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. A premissa central das testemunhas de Jeová repousa na ideia de que elas seriam superiores aos demais grupos cristãos, tanto em conduta quanto em doutrina, o que as qualificaria como o único povo escolhido atualmente. Entretanto, essa justificativa difere radicalmente da forma como Deus operou no passado com Israel, pois a eleição de Israel baseou-se no propósito soberano de Deus e não em mérito humano, como se vê em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 a 8. Ao afirmarem que foram escolhidas por sua conduta e ensino, as testemunhas de Jeová tornam-se vulneráveis a uma simples análise. Se sua liderança errar ou se desviar da verdade, isso não as desqualificaria automaticamente? A resposta bíblica é sim.
Em Jeremias, capítulo 23, versículo 16, Deus adverte: Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. A falsa alegação de falar por Deus, quando não se fala, é algo que as Escrituras condenam severamente. A veracidade de qualquer liderança espiritual deve ser testada pelas Escrituras, como os bereanos fizeram em Atos, capítulo 17, versículo 11. Estes foram mais nobres que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Qualquer autoridade espiritual que não suporte esse exame está se afastando da verdade. Em fóruns abertos e espaços de discussão, torna-se evidente que muitos ensinamentos fundamentais desse grupo não resistem à crítica exegética ou doutrinária. A sua tentativa de associar-se aos israelitas escolhidos de Deus é inválida, pois os israelitas foram escolhidos para um papel específico na história da redenção, como ensina Romanos capítulo 9, versículo 4, enquanto a igreja foi formada por todos os que creram no Evangelho da Graça, como afirma Atos capítulo 20, versículo 24. Além disso, a doutrinação contínua e a centralização da fé em uma organização humana tem gerado uma dependência que impede muitos de seus membros de examinarem livremente as Escrituras. Isso contrasta com o ensino do apóstolo Paulo, que instruiu os crentes a serem plenamente persuadidos em sua própria mente, conforme Romanos capítulo 14, versículo 5. Se esse grupo religioso deseja validar suas alegações, deveria fazê-lo por meio de provas bíblicas claras, testáveis e verificáveis, e não apenas por afirmações dogmáticas. O silêncio diante de perguntas legítimas ou o recurso a ataques pessoais e evasivas apenas confirma a fragilidade de sua posição. O ensino bíblico é claro: a Igreja do Senhor Jesus não é uma organização visível e centralizada, mas um corpo espiritual composto por todos os regenerados pela fé no Evangelho, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres.